A importância de nós termos pessoas de fato identificadas com as dificuldades, os problemas dos idosos, das pessoas com deficiência, fica mais do que evidente, vendo aqui a situação de São Paulo e a militância da doutora Mara Gabrilli, que lá ela viabilizou, trabalhou para a criação desse plano, esse plano emergencial de correção de calçadas, né? E isso é extremamente importante, não só para o cadeirante, mas para o idoso, para a senhora, para as mulheres que tenham osteoporose, para pessoas que têm que usar carrinhos de bebês. Quer dizer, a importância da calçada é muito maior, às vezes, do que se imagina. Se não se vê, se não se olha a complexidade de uma cidade que aos poucos vão ficando dedicadas a automóveis e atletas, né? É óbvio que uma pessoa de porte atlético, que pratique ginástica todo dia, que esteja nas academias que existem aí, pode até dizer, olha, não é bem assim, está tudo ótimo, bonito, né? Para esses a calçada, até se for ruim, acaba sendo um desafio. Mas para quem precisa da calçada de outra forma, né? Como é o caso da vereadora Mara Gabrilli na cidade de São Paulo, e muitos outros, não só em São Paulo, mas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, a questão da qualidade, da mobilidade, da acessibilidade, dos padrões técnicos das calçadas ganha uma dimensão maior. Então, quando a gente vê esse plano emergencial de calçadas, né, que prevê a lei número 14.675, quer dizer, se ele existe é porque foi aprovado pelo prefeito, de São Paulo, né, foi aprovado pela Câmara de Vereadores de São Paulo. Plano criado pela Lei 14.675 da vereadora Mara Gabrilli permite que a Prefeitura revitalize as vias estratégicas que estão localizadas nos centros comerciais e que interligam diversos equipamentos públicos e privados essenciais à população. Esse plano, né, que inclusive a gente viu o esboço dele na Reatec já em 2007, né, já uma pré-implementação em 2007, ele muda a cidade, né? É o caso da Avenida Paulista, que se tornou uma referência, vamos dizer assim, para todo mundo, porque muitos poderiam alegar que, por características históricas, ela não poderia ser modificada. Afinal, se existe uma avenida no Brasil por onde passam muitas personalidades, é essa. E, no entanto, eles mudaram, conseguiram mudar, né? Essa mudança, né, foi possível graças a situações dessas, né?
como a Reatec, por exemplo, que eu fui em 2007 e que simplesmente mostrou como o povo do estado de São Paulo está evoluído nessa questão de conscientização da importância da acessibilidade de modo geral, né? Então a questão toda para valorizarmos a luta a favor das pessoas com deficiência é chamar a atenção para as nossas autoridades, para os nossos políticos, né, e para os administradores públicos, para essa questão delicadíssima que é dar o exemplo e fazer as coisas acontecerem, né? Porque lamentavelmente a gente vai vendo os anos passando e as coisas não acontecem, né? Não acontecem, ao contrário. Numa cidade como Curitiba, que fabrica, que faz a montagem de ônibus com piso rebaixado, acessibilidade total, né? E num país onde já no mínimo 3 grandes encarroçadoras sabem fazer isso, né, de acordo com normas internacionais, nós não vemos isso aqui não, né? E essa insensibilidade dos nossos gestores é um negócio assustador. Talvez a gente de fato não tenha aqui, né, alguém com capacidade como a Mara Gabrilli, com o prestígio que ela tem, de conseguir mudanças que para nós aqui até seriam óbvias, né? Porque, por exemplo, no centro de Curitiba, entre terminal Tiradentes, Rui Barbosa, a Praça Carlos Gomes, a Guadalupe, nós deveríamos ter vias com plena acessibilidade, mobilidade e segurança para o pedestre. E, no entanto, você vai de um terminal para outro, né? Você enfrenta uma série de dificuldades, inclusive travessias perigosas, né, no centro, onde, apesar de placas de trânsito, etc., a gente vê que a maioria dos motoristas ainda não percebeu que precisa dirigir com cautela, com cuidado, né? Então, nós temos que lembrar de projetos de lei como esse, que já ou esse plano emergencial de calçadas, né, aprovado em 2008, né, que já mostra nitidamente os seus efeitos na cidade de São Paulo, é algo que tem que ser valorizado ao extremo, né? E meu amigo Borges dos Reis, né, Antônio Borges dos Reis, me mandou, ex-vereador de Curitiba e inclusive autor da lei que determinava que as calçadas, isso há mais de 10 anos atrás, fossem feitas com qualidade, oferecer segurança ao pedestre. Ele, um batalhador incansável por essa questão, né, teve a lembrança de colocar agora no Facebook o portal da Mara, que é algo que tem que ser visto pelo Brasil inteiro, né? Mara Gabrilli, né,
e outras pessoas, que infelizmente agora não me lembro o nome, na cidade de São Paulo, fizeram a diferença, né? Inclusive o prefeito, né, José Serra, teve, vamos dizer, pelo menos a dignidade de não atrapalhar. E nós precisamos disso, né? Precisamos, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil inteiro, de seguir esse exemplo de São Paulo, né? Esse belo exemplo, que engrandece a cidade, que mostra para todos nós a importância de uma militância saudável, politicamente saudável, moralmente, eticamente oportuna e necessária a todos nós, né? Isso é muito importante, né? Que sirva de exemplo a todos os nossos vereadores do Brasil inteiro, né? E eu imagino que os efeitos estão acontecendo, que em muitas cidades a gente vê esses cuidados. E aqui, lamentavelmente, estamos demorando demais para perceber os efeitos da legislação em torno da pessoa com deficiência. Na hora, talvez, da gente aqui em Curitiba adotar outras estratégias de convencimento das autoridades, porque o trânsito está cada vez pior e, com certeza, a gente não pode abandonar, não pode ignorar a necessidade de mudanças no menor prazo possível, urgentes, porque os riscos que os pedestres aqui correm é muito grande. Tanto faz ser cadeirante, idoso, criança, qualquer cidadão aqui que vive em Curitiba se espanta com a falta de um plano de acessibilidade, um plano de mobilidade, um plano, vamos dizer assim, que respeite leis humanas. Quer dizer, isso aí não precisa nem ser entendido como lei formal. Isso é uma questão de direitos humanos, que o Brasil, aliás, festeja muito e faz muito pouco.